Apóstolos, no capítulo 11, do verso 19 até o verso 26. Esse é um livro precioso, ele registra os 30 primeiros anos da igreja primitiva. Ele mostra exatamente o cumprimento da grande comissão por parte dos apóstolos que haviam sido comissionados pelo Senhor Jesus Cristo por ocasião da sua ascensão. Atos, capítulo 11, do verso 19 até o verso 26. Vou pedir aos irmãos para acompanharem a leitura que eu farei desse texto das Escrituras Sagradas. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vamos orar mais uma vez? Pai, a Tua palavra está aberta diante de nós. Nós suplicamos nesse momento pela iluminação do Teu Espírito Santo, trazendo-nos compreensão, guiando-nos a toda a verdade. Nós oramos agradecidos, portanto, no nome precioso de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós celebramos o aniversário da igreja, não importa se são 2 anos ou 100 anos, como algumas igrejas normalmente vêm comemorando, né, considerando que o presbiterianismo no Brasil já avança por mais de um século e meio. Quando nós comemoramos, nós sempre lembramos que a igreja ela está envolvida numa marcha célere e ela não pode parar. A igreja não pode parar. Nós estamos caminhando continuamente, nós estamos marchando continuamente. E, portanto, é impossível que nós fiquemos marcando passo num momento da história onde é requerido da igreja que ela avance cada vez mais e para a honra e glória do nosso Deus. Os cristãos, inclusive, precisam sempre estarem convictos, irmãos, da visão de corpo, daquela que nos faz, então, uma só igreja, um só corpo, caminhando juntos para a honra e para a glória do nosso Deus. Não sendo atacados pelo individualismo que marca os nossos dias, não sendo atacados por esta visão sectária que marca a nossa geração, mas entendendo que todos nós, com todas as nossas forças, devemos nos envolver na missão que o Senhor Jesus Cristo nos entregou, até que Cristo volte. Essa é, de fato, uma das grandes responsabilidades que recai sobre nós, avançarmos no cumprimento da nossa missão até que Cristo volte. A primeira questão que a mensagem de Atos dos Apóstolos nos traz, esta que nós temos aqui diante de nós no capítulo 11, é que precisamos considerar como é que de fato nós temos nos envolvido com a missão que Cristo nos deu. E essa é uma reflexão que parte, obviamente, de cada um. Você precisa pensar como é que eu tenho me envolvido com a missão que me foi dada. Será que eu sou de fato um cristão, um embaixador do Reino de Deus? E a partir daí pensarmos também como igreja, né? Que Deus tem requerido de nós aqui onde Ele está nos plantando, na região leste. O que Deus tem requerido de nós aqui onde Ele nos encontrou. Qual é o propósito de Deus com a plantação desta igreja neste lugar? O texto que nós temos, irmãos, e que está, portanto, diante de nós, mostra uma igreja absolutamente convicta do seu ministério, convicta do seu chamado, convicta daquilo que Deus requeria dela naquele momento específico. E ela estava reagindo a perseguições, ela estava reagindo a tribulações, ela estava reagindo a muitas lutas que vinham sobre ela desde os dias de Estevão. E assim ela vai nos ajudando a perceber também, pela maneira como Deus a conduziu, o que de fato tem sido requerido de cada um de nós. E a mensagem, portanto, dessa noite, irmãos, ela fala sobre isso.
ela fala sobre a nossa missão, ela fala sobre o nosso envolvimento, sobre o nosso comprometimento, sobre a razão pela qual nós devemos continuar marchando como igreja do Senhor Jesus Cristo até que Ele volte. Eu sempre digo que eu nunca desejo para a igreja que ela comemore assim 100 anos de existência. Eu digo sempre o seguinte: minha expectativa é que seja sempre esse o último aniversário. Não é que eu quero que a igreja feche, não. É que a grande esperança do meu coração é que Cristo volte. Então a gente está sempre nessa expectativa. Oi, Jesus, podia ser hoje, mas enquanto Ele não volta, obviamente nós temos uma missão, e se for requerido de nós 3 anos, 4 anos, 10 anos, 100 anos, que seja todo o tempo até que Ele volte, até que o Senhor Jesus Cristo volte. Mas como é que aquela igreja cumpriu o seu ministério? Como é que esta igreja aqui de Atos dos Apóstolos, registrada no capítulo 11, viveu a sua vida? E a partir daí, como é que nós podemos fazer também? Bom, existem alguns momentos dentro do texto que destacam exatamente o que havia do Senhor sobre a vida daquela igreja e mostram para nós exatamente qual foi a razão pela qual ela pôde avançar. E a primeira razão pela qual a igreja de Antioquia avançou é porque sobre ela repousava o poder de Deus. A primeira razão pela qual a igreja de Antioquia avançou é porque sobre ela repousava o poder de Deus. Os primeiros dispersos, irmãos, da região ali de Antioquia, Fenícia e Chipre, num raio de 242 quilômetros, parecido com o sínodo aqui de Belo Horizonte, eles anunciaram a palavra de Deus aos judeus. Foram dois grupos que se dispersaram por causa das perseguições, e esse primeiro grupo ali da região de Antioquia, saindo de Jerusalém, Antioquia, Fenícia e Chipre, num raio de 242 quilômetros, começaram então a anunciar a palavra de Deus aos judeus. Esse era o primeiro alvo deles, uma das principais estratégias da igreja primitiva, pregar o evangelho nas sinagogas de cidade em cidade. Mas havia entre eles também, que os irmãos se lembram que havia muitas pessoas, quando o Espírito Santo foi derramado sobre toda a igreja, especialmente pessoas de Chipre e Cirene, que começaram já a anunciar o evangelho aos gentios, anunciar o evangelho a outros povos. É importante lembrar que nós estamos aqui no capítulo 11, lendo esse momento de avanço da igreja, quando no capítulo 10, um pouquinho antes, o Espírito Santo havia sido derramado sobre os gentios, na casa de Cornélio, conforme Atos capítulo 10. Os fiéis da circuncisão ficaram admirados, espantados, naturalmente porque percebiam aquele momento de crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Lucas diz para nós, então, aqui no capítulo 11, que essa postura missionária da igreja promoveu seus frutos. E enquanto eles caminhavam, apesar de caminharem no contexto de perseguição, no contexto de tribulação, a palavra de Deus diz que muitos creram e muitos se converteram ao Senhor. Eles fugiam das suas cidades, eles estavam de certa forma fugindo das perseguições, das tribulações, daquela violência que vinha sendo cometida contra a igreja. Mas na medida em que eles caminhavam e anunciavam a palavra de Deus aos judeus e também aos gentios, muitos criam, muitos acreditavam, muitos recebiam o Senhor Jesus Cristo. E a razão fundamental, irmãos, para que houvesse esse ímpeto missionário, segundo o texto, no versículo de número 21 aqui, é que a mão do Senhor estava com eles. Os irmãos podem observar que no versículo 19 e no versículo 20, ele fala desses dois grupos, dos que anunciavam o evangelho aos judeus, depois ele fala dos que anunciavam o evangelho aos gentios, ele fala do resultado de que muitas pessoas criam, muitas pessoas estavam se convertendo ao Senhor, e no versículo de número 21, na primeira linha, descrevendo a razão do ímpeto missionário da igreja de Antioquia, exatamente era esse: a mão do Senhor estava sobre eles. A mão do Senhor estava sobre eles. É importante observar, irmãos, o que significa estar sob a mão do Senhor. O que significa estar sob a mão do Senhor? Essa é uma mão de amor, essa é uma mão de providência, essa é uma mão de poder, mas principalmente, irmãos, essa é uma mão que conduz, de fato, a igreja no cumprimento da sua missão. Eu me lembro de um outro texto da Escritura Sagrada, que fala sobre a mão do Senhor conduzindo os seus servos, só que no Antigo Testamento, no comissionamento do profeta Ezequiel. A Bíblia diz que quando Ezequiel foi chamado por Deus para ser profeta, ele foi chamado por Deus para ser profeta numa casa rebelde. Ele falaria ao povo de Israel, mas o povo de Israel não lhe daria ouvidos. O povo de Israel não escutaria a sua mensagem. E quando você recebe um comissionamento de antemão, entregando já o resultado, e um resultado negativo, você pode ficar meio desanimado, né? Dizer,
O Senhor está me chamando para pregar alguém que não vai me ouvir? O Senhor está me chamando para pregar alguém que não vai acolher a mensagem? É isso mesmo, Deus diz isso. Exatamente. Eles têm uma cabeça dura e eles não vão ouvir a sua mensagem. Mas eu vou fazer a sua cabeça, Ezequiel, mais dura do que a cabeça deles. Mais dura do que a cabeça deles. E você vai pregar. A Bíblia diz que ao final desse diálogo que Deus tem com o profeta Ezequiel, o Espírito do Senhor conduz o profeta até um lugar onde ele vai realizar o seu trabalho, até um lugar onde ele vai realizar a sua missão. E o texto de Ezequiel, no capítulo 3, versículo 14, diz exatamente assim. Ezequiel, capítulo 3, versículo de número 14. Então, o Espírito me levantou e me levou ao campo, obviamente, onde ele deveria realizar o seu ministério. E ele diz, e eu fui amargurado na excitação do meu espírito. Cheguei num lugar rebelde, onde as pessoas não querem ouvir a mensagem do Evangelho. Mas ele diz assim, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. A mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Nós somos, irmãos, uma igreja que avança sob o poder de Deus. Nós somos uma igreja que caminha sob a mão do Senhor. Ela repousa sobre nós. E quando nós caminhamos, irmãos, sob essa mão de poder, quando nós caminhamos sobre essa mão de fato soberana, nós estamos absolutamente convictos que nada pode nos conter. E eu não estou falando simplesmente de um avanço violento, de um avanço bélico, mas de um avanço poderoso, irmãos, que se dá na medida em que nós abrimos a nossa boca e desencadeamos o próprio poder de Deus que salva. Foi o que o apóstolo Paulo declarou em Romanos capítulo 1, quando ele disse, não me envergonhe do Evangelho. Não me envergonhe do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus que salva. Portanto, todas as vezes que nesse mundo tão perdido e necessitado da palavra do nosso Deus, todas as vezes que nós abrimos a nossa boca, nós estamos desencadeando o poder salvador de Deus, que pode transformar vidas, que pode, obviamente, transformar realidades, que pode transformar bairros, que pode transformar cidades, que vem transformando o mundo desde que o Senhor Jesus Cristo cumpriu a sua missão cabalmente ali na cruz do Calvário. Então é importante que nós entendamos que somos uma comunidade que avança, porque sobre nós repousa o poder de Deus, sobre nós repousa a mão do Senhor. Estamos caminhando segundo a direção que Ele nos oferece. Mas a segunda razão pela qual essa igreja progredia é que, além do poder protetor, impulsionador de Deus, esta igreja também caminhava sob a graça dele. A graça de Jesus repousava sobre a vida da igreja. E essa graça era uma manifestação do favor de Deus sobre a igreja, onde os homens indignos colhiam frutos impressionantes que só poderiam ser colhidos por causa do agir de Deus. E às vezes nós de fato ficamos impressionados, né? Quando nós olhamos, por exemplo, para os apóstolos, né, à exceção de Paulo, nós vemos que eles não tinham muita formação, eles não tinham, digamos assim, muitas credenciais, mas apesar da sua simplicidade, todos ficavam espantados porque a graça de Deus se manifestava na vida daqueles homens. Eu tenho dito que esse é o principal diferencial da igreja, a graça de Deus transmitida a partir de nós, a graça de Deus sendo comunicada a partir do nosso ministério, de cada um de nós. A Bíblia diz que muitos cristãos, então, especialmente os da comunidade de Jerusalém, receberam notícias do dinamismo da igreja perseguida em Antioquia. E quando os cristãos de Jerusalém souberam que, olha, tem uma igreja aí, um grupo de irmãos que estão perseguidos, que são de certa forma atribulados, mas pregando, avançando destemidamente, quando eles souberam disso, eles resolveram então enviar Barnabé para que ele fosse até aqueles cristãos e os acompanhasse, para saber exatamente como é que estava acontecendo o avanço daquela igreja, mas ao mesmo tempo para que soubesse acerca do real estado daqueles irmãos. A Bíblia diz que Barnabé então foi comissionado pela igreja. Eu fico imaginando o coração daquele homem que era cheio de temor e fé, caminhando na direção de Antioquia, preparado obviamente para ajudá-la, para animá-la. E a Escritura Sagrada diz que quando Barnabé chega a Antioquia, ao invés de encontrar uma igreja, quem sabe ali prostrada, sofrida, não, ele vê que ela estava vivendo sob a graça de Deus. E a Bíblia diz que ele viu e se alegrou por meio daquilo que Deus estava operando no meio do seu povo.
Era a graça do Senhor, era a graça do Senhor. O texto diz que quando ele chega, versículo de número 23, vendo a graça de Deus, ele se alegrou. E ele exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Irmão, isso é muito interessante, para mim muito belo. Você vê uma igreja perseguida, você vê uma igreja que estava, sem sombra de dúvidas, passando por suas necessidades, enfrentando aqui e ali determinadas privações, mas quando Barnabé chega, ele encontra uma igreja vibrante, ele encontra uma igreja cheia da graça de Deus, e ele chega para esses irmãos e diz assim: permaneçam firmes no Senhor, permaneçam firmes no Senhor. É interessante a gente observar isso, né? Porque ao longo de toda a história, irmãos, ao longo de toda a história, a igreja sempre foi perseguida. Nunca houve um momento da história da igreja onde ela tenha desfrutado assim de plena paz. Aqui e ali, alguns momentos mais difíceis, outros menos difíceis, mas todos sempre difíceis. Sempre com muitos obstáculos que precisam ser vencidos. Mas é interessante a gente observar que ao longo de tantos anos de história, a igreja é a única instituição sobre a face da terra que vem permanecendo de maneira absolutamente, digamos assim, firme. Eu posso lembrar para os meus irmãos aqui alguns ícones, por exemplo, de força da história da humanidade, como por exemplo o Egito. Todo mundo conhece a história do Egito, especialmente os leitores da Escritura Sagrada no Antigo Testamento sabem que foi ele o maior império que já existiu sobre a face da terra no mundo antigo. O Egito foi. Mas o que é o Egito hoje? Um monte de coisas velhas que a gente vai visitar, não é mais nada. Você poderia lembrar também do Império Romano, que ainda hoje tem alguma influência sobre o mundo, embora ele não exista mais, mas temos aí uma porção de gente chamada César nos nossos dias, né? Temos ainda aí as vias romanas, o correio como uma herança, né, do Império Romano. Mas o que é o Império Romano hoje? Absolutamente mais nada, a não ser registro nos nossos livros de história. Nós poderíamos lembrar da Babilônia e podemos também, de certa forma, até mesmo pronunciar aqui o futuro de alguns impérios dos nossos dias, como a China e os próprios Estados Unidos. Daqui a pouco eles serão também, como o Egito foi, como o Império Romano foi, uma página escrita no livro de história. Mas enquanto o Egito acabou e a igreja já estava lá, enquanto a Babilônia acabou e a igreja já estava lá, enquanto o Império Romano acabou e a igreja já estava lá, nós temos permanecido. E a razão pela qual a igreja permanece é que sobre ela repousa a graça de Deus. Sobre ela repousa a graça de Deus. Barnabé viu que o que fazia a igreja de Antioquia se movimentar é exatamente a graça do Senhor. E isso é para a gente, irmãos, paradoxal, porque por um lado, você olha para a igreja e diz assim: ela é muito fraca, ela é muito frágil. Mas o grande mistério está exatamente nesse aspecto, né? Como alguém tão frágil pode subsistir por tanto tempo? Porque os impérios, que eram sinônimos de força, sucumbiram, sumiram, desapareceram. Mas como alguém tão frágil permanece? A resposta é muito simples: a graça de Deus sendo derramada sobre nossas vidas. Uma das coisas que me emociona muito, irmãos, é a maneira como o apóstolo Paulo fala que nós recebemos o Evangelho da glória de Deus. Ele diz, escrevendo aos Coríntios, que o Evangelho da glória de Deus foi colocado em nós como sendo vasos de barro. Vasos de barro. E é interessante essa figura que o apóstolo Paulo usa, né? Dizendo que o Evangelho foi colocado em nós como vasos de barro, né? Eu gosto de lembrar que os vasos de barro, antigamente, eles eram usados para guardar tesouros, né? E o apóstolo Paulo está dizendo que o Evangelho da glória de Cristo, que é o grande tesouro, é guardado em nós como vasos de barro. Mas como é que você faz hoje, por exemplo, né, para desenterrar os seus tesouros? Aí você pode dizer assim: pastor, não tem nem tesouro enterrado. Como é que você faz? Mas na verdade, irmãos, todo mundo tem alguma coisa guardadinha, né? Às vezes você tem lá o seu cofrinho, né? Antigamente a gente usava muito, né? Para as crianças, era uma forma de ensinar a economia doméstica, né? Toda criança ganhava um cofrinho. Não sei quantos irmãos aqui tiveram cofrinhos aí, né? Eu tinha um cofrinho também, né? Às vezes a gente guardava a moedinha, mas o mais legal não era guardar a moedinha do cofrinho, era pegar um grampo
ficar ali tentando tirar uma moedinha, né? Depois que ela já foi guardada por alguém lá. Às vezes a gente conseguia tirar umas moedinhas, né? Mas os vasos antigamente que recebiam tesouro, esses vasos de barro, eles não tinham como você enfiar um grampinho. Eles eram fechados. Só tinha um jeito de você tirar um tesouro de um vaso de barro. Que jeito era esse? Quebrando o vaso. Quebrando o vaso. Aí Paulo fala que o Evangelho da glória de Cristo foi guardado em nós como se nós fôssemos o quê? Vasos de barro. Quer dizer que muitas vezes, para que as pessoas conheçam o tesouro que é o Evangelho da glória de Cristo, esses vasos têm que ser quebrados. São as nossas lutas, são as nossas dificuldades, são os desafios que nós enfrentamos, mas o que importa? O que importa é que a graça de Deus, mesmo quando nós somos pregados, ela é transmitida, ela é revelada e a glória de Deus se faz conhecida no meio de outras pessoas. Graça de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa vida. E a Bíblia diz ainda em 1 João, capítulo 4, versículo 4, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está em mim. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eu fico, de fato, irmãos, grato ao Senhor pelo fato que a Escritura Sagrada tem nos mostrado aqui tão claramente, né, de que a razão do nosso sucesso, do nosso avanço, das nossas vitórias, não está na nossa própria capacidade, mas na graça de Deus, na graça de Deus que se manifesta através de nós. Não sou eu, não é você, nem pastor, ninguém, é a graça de Deus em nós. Me lembro do apóstolo Paulo dizendo isso. Certa vez eu costumava pensar e até compartilhar com algumas pessoas que Paulo, ele era o tipo de pessoa que falava algumas coisas assim meio fortes para explicar depois. Se a gente não ficasse até a explicação, a gente ia sair dali com uma visão totalmente distorcida do apóstolo Paulo, né? Então teve uma dessas que ele chegou e disse assim, sabe os apóstolos? Ah, sim, pois é, trabalhei mais do que todos eles. Sabe, vamos embora, escutar esse homem que está falando que trabalhou mais do que todos eles. Eu trabalhei mais do que todos eles. Bom, trabalhou mesmo. Mas ele disse assim, só que não fui eu. Foi a graça de Deus em mim. Foi a graça de Deus em mim. Mas esse, inclusive, é o segredo de um servo. Saber que tudo que ele faz é a graça de Deus. E a igreja aqui tem que caminhar sobre a graça de Deus. Quantas pessoas estão sendo alcançadas? É a graça de Deus que vai nos habilitar, irmãos, a sair pelas ruas da cidade, vivendo o Evangelho intencionalmente, pregando e anunciando a todo homem que a única esperança que existe e reside na pessoa bondosa do nosso querido Salvador Jesus. Mas em último lugar, nós vimos duas coisas aqui que estavam sobre a igreja de Antioquia: poder e graça. Poder e graça. Essas duas coisas continuam ainda sobre a vida da igreja nos nossos dias. Poder e graça. Deus continua derramando isso sobre nós. Mas a última coisa que nós observamos aqui no texto, a última lição que nós encontramos aqui, a última razão pela qual aquela igreja progredia é que ela buscava sabedoria. Ela buscava sabedoria. A passagem diz que Barnabé foi ao encontro de Saulo com o intuito de trazê-lo a Antioquia, a fim de instruir a igreja. E assim ele o fez. E a Bíblia diz que esses homens estiveram instruindo a igreja por cerca de 1 ano. E foi ali, inclusive, que os crentes foram chamados, como ele registra aqui no final do versículo de número 26, pela primeira vez de cristãos. Houve um discipulado realizado naquela igreja de uma maneira tão poderosa que as pessoas começaram pejorativamente a olhar para os crentes de Antioquia e dizer assim, ali, uma porção de pequenos cristos. Uma porção de Cristo andando aí no meio. Era uma forma pejorativa da comunidade de Antioquia se dirigir aos crentes. Mas eles não imaginaram que a gente ia gostar tanto desse nome, né? Os cristãos de Antioquia, obviamente, receberam isso, irmãos, como uma prova de que o seu discipulado estava sendo abençoado por Deus, porque agora as pessoas começaram a ver neles Cristo. Começaram a ver neles Cristo. E isso resultou, obviamente, da busca do conhecimento do Senhor. Sabedoria.
nós precisamos conhecer mais a Deus, conhecer mais ao Senhor. O profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O Salmo de número 25, no versículo 4, diz assim: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Eu preciso conhecer mais o Senhor. Salmo 27, versículo 11 diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. O Salmo 119, versículo 36 diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e o seguirei até o fim. E o Senhor Jesus, em João capítulo 5, versículo 39, diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O salmista ainda disse, no Salmo 1, que a razão da felicidade do justo é que ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Martinho Lutero era um ávido leitor das Escrituras Sagradas. Todo mundo sabe disso na vida dele, né? E certa vez Martinho Lutero diz assim: olha, se eu fosse comparar as Escrituras Sagradas a uma árvore, eu diria que eu já toquei em cada uma das folhinhas dessa árvore. Isso é Martinho Lutero falando. Eu já toquei em cada uma das folhinhas dessa árvore. Eu fiquei pensando, puxa vida, para alguns cristãos seria muito mais fácil se a gente comparasse ela a uma bananeira, né? Porque a folha da bananeira é bem maior, dá para a gente tocar bem mais tranquilamente. Não sei qual era a árvore que Martinho Lutero tinha em mente, mas pelo jeito, o que ele quis dizer é que eu me aprofundei, eu me deleitei, eu me entreguei, eu conheço as Escrituras Sagradas. Eu conheço as Escrituras Sagradas. Uma das coisas que eu acho mais interessante, irmãos, é que quanto mais nós conhecemos as Escrituras, obviamente mais nós conhecemos o Senhor. Mais nós conhecemos o Senhor, né? E eu acho interessante isso, né? Jesus, por exemplo, diz assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Às vezes eu fico perguntando se de fato nós estamos prontos para reconhecer a voz de Deus. A voz de Deus, né? Na minha família, uma das características minha, com os meus irmãos, com alguns primos, é que nós temos um timbre de voz muito parecido, os meus irmãos. É muito comum, às vezes, eu vou à minha cidade, e não é só o timbre de voz, é a aparência também. Eu vou à minha cidade, aí sempre tem alguém na rua que me confunde com um primo meu, ou confunde um primo meu comigo. Isso é comum. É tão comum que a gente já desistiu de desmentir as pessoas. Então, às vezes, eu estou passando na rua da minha cidade, alguém fala assim: e aí, Rogério, tudo bem? Eu falo: tudo bem. Tudo bem. Como é que está? Tudo tranquilo, né? Eu já respondo dessa forma. Mas as pessoas não conseguem observar as distinções que existem entre nós. Eu acho às vezes isso engraçado. Mas eu estou dizendo isso, irmãos, porque é o seguinte: o quão sensível você é para, num mundo de múltiplas vozes, discernir aquela que vem do Senhor. Como é que você faz para saber qual é a voz de Jesus? Porque hoje em dia, você liga a televisão, tem muita gente falando sobre Jesus. Você liga o celular, tem muita gente falando em nome de Jesus. Muitos pastores, muitos missionários, muitos pregadores. Todas as vozes são de Deus. E é curioso isso, porque de repente nós ouvimos coisas tão diferentes, e às vezes a gente tem que concluir: puxa vida, se elas são de Deus, Deus está confuso, porque Ele diz uma coisa numa igreja e Ele diz outra coisa noutra igreja. Onde está a voz do Senhor? Só tem um jeito da gente acostumar com a voz dele: lendo as Escrituras, conhecendo as Escrituras, memorizando as Escrituras. Eu lembro o salmista dizendo: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Irmãos, a gente vive num mundo de tanta confusão que hoje, mais do que nunca, é requerido da igreja conhecer o Senhor, conhecer a sua voz, conhecer a sua palavra. Porque nós não queremos ser agitados de um lado para o outro, levados com qualquer vento de doutrina.
E a grande estratégia que nós temos para cumprir a nossa missão é buscar conhecer a Deus, saber quem Ele é e qual a sua vontade. Eu creio que dessa forma nós podemos ser, inclusive, grande bênção na vida de muitas pessoas que cruzaram o nosso caminho. Muitas pessoas que cruzaram o nosso caminho. Tem um hino que nós cantamos que diz assim: vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Mas para que nós cumpramos de fato isso que eu mencionei aqui na letra do hino, nós precisamos de poder, graça e sabedoria. Uma igreja sem poder, ela não avança. Mas o poder não é dela, é da mão do Senhor que repousa sobre ela. Lembra disso? Os crentes estavam num momento de fragilidade, sendo perseguidos, atribulados, mas a mão do Senhor estava sobre eles. Essa mão do Senhor não foi recolhida, ela continua ainda sobre a vida da igreja. A mão do Senhor está sobre nós. Além disso, nós precisamos de graça. E a Escritura diz assim: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. E Ele tem derramado sobre nós, diz a Escritura Sagrada, graça sobre graça. Graça sobre graça. Então nós temos poder, nós temos graça. E diante de nós também, obviamente, existe a oportunidade excelente e gloriosa de crescermos em sabedoria diante de Deus. Estudando as Escrituras, é verdade. E a Bíblia diz que se alguém quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Portanto, é só clamar e pedir a Deus que nos dê discernimento para entender a sua palavra, para entender os tempos em que nós estamos vivendo e, acima de tudo, irmãos, para cumprir a missão que Ele deu a cada um de nós. A pergunta que eu fiz lá no início é: como é que está sendo o meu envolvimento? Eu sempre tenho pensado que posso fazer mais, irmãos, e sempre tenho pensado que não serei capaz de fazer tudo. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que eu posso clamar ao Senhor todos os dias: Deus, eu preciso dessa semana de mais poder, de mais graça e de mais sabedoria. Eu preciso essa semana de mais poder, de mais graça e de mais sabedoria. E que sair de casa, no mundo onde nós estamos, é um desafio tremendo. E a gente precisa todo dia ser liberto pelo Senhor com essas coisas: poder, graça e sabedoria, para que nós avancemos como pessoas, é verdade, mas principalmente como igreja plantada aqui. Tem muita gente na sua família que precisa da sua missão, da sua participação mais efetiva como servo de Deus. Muitas pessoas que precisam, e nós devemos seguir, irmãos, fazendo aquilo que o Senhor Deus nos deu. A minha palavra final, portanto, no culto dessa noite, aos meus irmãos aqui da Igreja Presbiteriana Região Leste, é que nós caminhamos buscando de Deus essas coisas: poder, graça e sabedoria. Poder, graça e sabedoria. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus continue sustentando a nossa vida e a nossa caminhada diante dele. Vamos orar mais uma vez.